Queridos irmãos, muito boa noite. Mais um domingo, hoje dia 19 de agosto de 2012, e nós aí no Centro Espírita Friburguense continuando os estudos da doutrina espírita. Quando vocês vêm aqui ao Centro Espírita Friburguense, vêm para nós juntos estudarmos e aprendermos mais sobre doutrina espírita. Eu sempre lembro, é bom lembrar, que só para apacentar os espíritos, acalmar os corações, de que muitas vezes você vai ver a palestra, o título, Bem-aventurados os aflitos. Eu já ouvi isso 500 vezes, mas hoje às vezes é o seu dia de ouvir isso. É hoje que isso vai te causar efeito. Eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer outro tema, porque em termos de doutrina, em termos de filosofia, em termos de ética, a gente ouve falar muito a mesma coisa várias vezes. E isso é tão necessário que vocês vejam que mesmo a gente ouvindo falar muitas vezes as mesmas coisas, nós ainda não conseguimos praticar, não conseguimos nos convencer. Quantas vezes vocês já ouviram o Pai Nosso e já estão com o problema resolvido? Vivenciam aquilo tudo que se fala ali? Muito pouco ou quase nada. Então, a questão, nós temos que limpar assim, despir os nossos espíritos de que, por exemplo, quem vai falar hoje? Fulano, ciclano, nós temos que nos despir dessas bobagens. Nós vamos ouvir quem quer que seja falar, coisas que nós, quem sabe, vamos precisar ouvir hoje. Então, fiquemos sempre atentos para nós sempre aprendermos. Galileu dizia que nunca conversou com uma pessoa tão ignorante com a qual ele não tenha aprendido alguma coisa. Isso foi Galileu quem disse. Então, os grandes sábios sempre aprenderam com as coisas mais simples. Mas, às vezes, nos investimos de tanta sabedoria que nós queremos entrar numa reunião e sair dali iluminado. Não é assim, não é assim. É milímetro por milímetro, grão por grão de areia que nós vamos nos trabalhando, que realmente é difícil esse trabalho individual, esse trabalho de conscientização. É muito difícil, não é fácil. Às vezes as pessoas se iludem achando, que maravilha, estou iluminado. Chega ali, tropeça, além de falar uma bobagem, ainda xinga quem passou e esbarrou porque fez ela tropeçar. Toda hora nós estamos nos surpreendendo com reações que, se você 1 minuto depois fizer uma análise, você vai ver, opa, eu não era para ter feito isso. Então, a vida é um treinamento constante. E tudo que a gente ouve, a gente deve com simplicidade, humildade, ver aonde isso se aplica para mim, no meu coração, não é? A gente às vezes fica pensando, minha sogra devia ter vindo aqui hoje, que a reunião hoje foi para ela, foi um tiro. Não foi sua sogra, é você que tinha que estar aqui mesmo. Fulana que devia estar ouvindo essas coisas. Você que tem que estar ouvindo essas coisas. Você está tão endurecido que está achando que você é para o fulano, mas não é, para você. Vejam, não é mesmo? Somos nós. Eu não estou aqui falando desse alto da cátedra para vocês aí inferiores estarem ouvindo essas sabedorias. Não, isso é para todos nós. Nós, como dizia um velho deitado lá em Minas, somos farinha do mesmo saco. Por isso que nós estamos no planeta Terra. Senão nós estaríamos aqui, estaríamos de outro melhor. Quando as pessoas falam assim, mas o mundo tem que melhorar, os maus vão embora daqui. Quando a gente fala assim, fala para eles. Os maus vão embora daqui. Como se os maus fossem eles. E nós fôssemos ficar. Tem que limpar isso aqui para isso ser um paraíso, para nós habitarmos esse mundo. Não é assim. Não é assim. Raciocinem bem. Coloquem-se no devido lugar com o conhecimento dessas regras que o Espiritismo aqui, nos inunda de possibilidades para nós entendermos. Com a participação e ajuda de todos os bons espíritos e a permissão de Deus, nós iniciamos a nossa reunião de hoje, passando a palavra para Celi Campelo. Celi Campelo, não tem? Celi Campelo. Só que essa aqui não canta nada. Uma boa noite a todos. Vamos para a nossa agradável tarefa de aprendizado da doutrina espírita. Nós vamos fazendo curso, mas não vamos nos formar, né? Não vamos tirar diploma de espírita. E vamos continuar estudando. E isso é interessante o que ele falou, nessa questão da gente passar novamente pelo mesmo assunto e não ver da mesma forma. O livro isso é a obra de arte, ela é assim.
E o Espiritismo é uma obra de arte. O Livro dos Espíritos é uma obra de arte. A obra de arte, quando a gente olha para ela não nos diz nada, a gente nem acha legal, às vezes, determinada obra. Quando vê por uma outra ocasião, já se encanta, né? Porque ela está lá, mas os nossos olhos precisam descobrir o que tem lá. Então, na doutrina espírita é a mesma coisa. Às vezes a gente lê, passa várias vezes por aquela questão e não se dá conta de determinadas coisas ali fundamentais para o entendimento dela, ou a gente não está preparado. E aí, numa outra oportunidade, já enxerga, né, já tem olhos de ver aquilo que não viu antes. Nossa conversa de hoje é sobre a lei divina, né, as leis de Deus. Que, bom, lei para nós aqui é um problema, né? É só para constar mesmo, né? Que a gente não obedece. Nem a lei de Deus, nem a lei dos homens, ainda que falhas as leis dos homens, mas também a gente nem se importa com elas, né? A gente trata de fazer a nossa própria, aquilo que realmente nos convém. Mas existe não só a lei de Deus, quanto também a lei dos homens para regular a sociedade. Se fôssemos organizados, se fôssemos superiores, não precisaríamos de nenhuma forma de governo, não precisaríamos de leis, de constituições, de nada disso, né? Viveríamos a anarquia, que muitos pensam que é o caos, a bagunça, nada disso. Anarcos vem do grego sem governo. Então, aquele que não precisa de governo é aquele que já sabe o que tem que fazer. Como nós até podemos saber, mas não fazemos, pelo menos temos que ter leis que possam orientar, nortear aí as comunidades sociais e também e principalmente a lei divina que rege todo esse universo aí, que mantém tudo isso nessa ordem perfeita, né? Desde que se empenhou em devassar os mistérios da natureza, o homem constatou que o universo é regido por leis naturais que sustentam seu equilíbrio. Lá nos primórdios, eles morriam de medo, diziam que os deuses estavam enfurecidos, zangados com alguma coisa que eles tivessem feito, né? Porque tinha os fenômenos físicos, geológicos, eles se apavoravam com aquilo tudo ali. Mas à medida que a civilização foi acontecendo, foi se aprimorando, as pessoas foram observando, foram se interessando por tudo que acontecia aí nesse universo, foram tentando desvendar esses mistérios, né, do céu, né, que não tem um céu. O que a gente vê, esse azul aí, é a concentração na atmosfera, né? E quando a gente é criança, a gente acha que pode botar a mão, né? Eu pensava isso. Eu morava num lugar que tinha uma colinazinha, um pasto, assim, que tinha até algumas ovelhas lá do abrigo que pastavam lá. E aquilo ali terminava se encontrando com o céu. E eu ficava olhando aquilo maravilhada, achando que se eu conseguisse subir aquilo tudo lá, que eu conseguiria botar a mão no céu. E era meu sonho de consumo, né? Encostar a mão naquele azul lá. Pois é, todas as pessoas sempre se encantaram, né, com o universo, com esses mistérios da natureza. E a partir do momento que foram evoluindo, foram crescendo, a ciência foi se desenvolvendo, eles foram vendo cada vez mais maravilhados que existem leis naturais que sustentam esse universo inteiro. Nós já trouxemos aqui reportagens de físicos renomados que se consideram materialistas e ateus, mas que entendem que esse universo ele foi planejado e ele é mantido por uma inteligência superior. Não acreditam no Deus das religiões, porque não são religiosos e nem são assim deístas nesse sentido do conhecimento do Deus religioso, mas entendem que tem uma inteligência suprema. Então existem leis regendo tudo isso, né? Quando a gente olha para o céu,
e vê essas estrelas todas, né? Aí vê uma que cai. Aí é uma estrela cadente. Nunca uma estrela vai cair, porque as forças do universo, das leis universais, impedem isso. O que são aquilo? São meteoritos que acesos por se inflamarem na atmosfera, dão a ideia de que são estrelas caindo, né? Mas as estrelas não caem, não se chocam, tudo está numa perfeita harmonia nas leis universais. A Terra, por exemplo, que necessita da Lua para dar o equilíbrio para ela, porque a Lua é uma âncora para a Terra. Todos os satélites são âncoras para os mundos, né? Então há uma perfeição nesse universo, há leis perfeitas regendo tudo isso aí. Agora, nós temos também leis perfeitas regendo o nosso universo interior, né? O nosso universo em pequena escala. Nós, como seres humanos, né? Espírito, corpo e matéria, espírito, perispírito e matéria e corpo, nós somos um universo em miniatura. Temos leis que regem o nosso corpo, temos leis que regem a parte física e a parte moral, né? Assim, concomitantemente, né? Porque tudo que a gente faz na parte física afeta a parte moral e a parte espiritual. Kardec, na 614, pergunta assim: que se deve entender por lei natural? E eles respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Olha só, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essas leis de Deus, elas nos ajudam a trilhar o caminho da felicidade. Porque só quando nós nos afastamos da lei de Deus é que a gente começa a ter problemas, começa a errar, começa a sentir os efeitos das escolhas ruins que fazemos. E elas estão presentes em todos os pontos do universo, né? E estão ao nosso alcance, como a gente vai ver no decorrer aqui do nosso estudo. Na 615, Kardec pergunta se ela é eterna. E eles dizem que é eterna e imutável como o próprio Deus. Porque Deus não estabeleceria leis que pudessem mudar. Ele criou esse universo, criou leis que movimentam esse universo por elas mesmas, pelas próprias forças criadas por ele. Então elas são eternas e imutáveis e são perfeitas. Aí na 616 ele pergunta: será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? E eles respondem: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas que são. Né? As leis humanas, elas são feitas de acordo com a cultura, com o desenvolvimento da inteligência daquela sociedade, com aquilo que se acredita ser certo, ser verdade. Mas tirando a verdade divina, a verdade é verdade até que apareça algo que possa substituir aquele conceito. Então as leis humanas estão sempre mudando, estão sempre sofrendo adendos, sofrendo modificações e nunca ficam perfeitas, porque são criadas pelos homens e os homens não são perfeitos. As de Deus, essas sim são perfeitas. A harmonia que reina do universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, dessas aí, a gente não tem que ter medo, né? Dessas leis, a gente, quando obedece, quando segue, elas só vão nos conduzir à felicidade maior, ao bem-estar supremo, sem a menor dúvida. Agora, lógico que, segundo, né, o próprio Evangelho, as portas, os caminhos, não é, que nos são oferecidos pela lei de Deus, são caminhos difíceis, são portas pequenas, né? Não são portas enormes que vão nos dar, né, todas as possibilidades que esperamos do mundo, não são, não.
né? São portas estreitas, são caminhos difíceis de trilhar, porque são caminhos que vão nos dar a oportunidade de trabalharmos a questão da nossa inferioridade. Seguir a trilha da obediência divina é muito difícil. Se não fosse, todos nós estaríamos seguindo. Mas, na maioria das vezes, essa lei fere os nossos interesses pessoais, ferem as nossas conveniências. Então, a gente esquece delas. A gente finge que nem conhece, né? Na 617, Kardec pergunta assim: o que as leis divinas abrangem? Referem-se a mais do que a conduta moral? Porque quando se fala em lei divina, lei de Deus, a gente logo, né, se direciona o pensamento para as leis morais, né, para a parte espiritual, para a moralidade. E eles dizem assim: todas as da natureza, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de todas elas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Lendo isso aqui, dá a impressão que o sábio não vai praticar as leis morais, né? Porque o sábio estuda as leis da matéria, dá a impressão que ele vai deixar as leis divinas na parte moral de lado, né? E a outra parte aqui, ó, o homem de bem estuda e pratica as da alma, como se também ele não pudesse ser sábio e estudar as leis da matéria. Não, o que ele quis dizer que a questão do sábio, né, de ser interessado nisso, estuda as leis da matéria, mas nada impede que ele seja um homem de bem que estude as leis da alma. E nada impede que uma pessoa simples, né, que estuda e pratica as leis da alma, não possa se interessar pelas leis da matéria. Então, apenas ele separou aqui em questão a sabedoria e a bondade, não é? Porque nem todo sábio é bom, né? Então, foi essa separação que ele fez, mas nada impedindo que os dois possam reunir aí tanto a lei da matéria quanto as leis morais. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, que isso é importante, não é? Se elas são necessárias para a nossa felicidade, se lá em cima está dizendo que é a única verdadeira para a felicidade do homem, então ele tem que ter dado a todas as pessoas a oportunidade de conhecê-las. Por exemplo, o desenvolvimento intelectual, nem todos têm acesso a ele na parte acadêmica. Vai se desenvolvendo intelectualmente por força das circunstâncias, isso todos nós. Mas nem todas as pessoas têm acesso a uma boa universidade, nem todas podem chegar lá, né? Isso não significa que não vão se desenvolver intelectualmente, mas nem todas vão poder se qualificar em determinada ciência, mas não impede que sejam pessoas inteligentes, porque a inteligência, ela tem várias perninhas, né? Eu me lembro que eu li uma vez que Garrincha foi considerado incapaz para tudo. Ele tinha um QI baixo. O QI de Garrincha, na época que foi analisado, chegava perto da idiotia, que é uma doença mental. E ainda por cima, a criatura tinha a perna arcada, toda torta, e, no entanto, eu não entendo disso, mas ele é classificado como um dos maiores gênios do futebol, né? Jogava como ninguém, eu não entendo muito disso, mas eu ouço falar que driblava como ninguém. Então, era um gênio, mas ali, naquela área. Então, a inteligência tem muitas facetas, né? Se uma pessoa não tem inteligência para determinada ciência, ela vai ter para outra. Se ela não tem para uma determinada atividade, ela vai ter para outra. Mas nem todas as pessoas têm acesso a um banco universitário que possa qualificá-lo de uma maneira mais intensa. Mas todos têm oportunidade de se desenvolver moralmente.
Não precisa de escola para isso. Não precisa de universidade, não precisa nem saber ler. Não precisa nem saber escrever, para que seja um homem de bem, para que seja uma pessoa de bom coração, obediente à lei de Deus, submisso às leis divinas. Então está aqui essa pergunta, né? Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Eles respondem, todos podem conhecê-la, todos. Não fez nenhuma restrição, mas nem todos a compreendem. Por causa daquilo que a gente falou. Conhecer a gente pode. Ora, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente conhece o que está ali. Não é? Todo mundo que já leu o Pentateuco conhece o que está ali. Mas isso não é o bastante para compreender. É importante que a gente conheça, que se interesse por aquilo ali, por todas as modificações que serão necessárias para a compreensão daquilo que a gente se propõe a fazer. Aí nós vamos incorporar esses conhecimentos à corrente do pensamento, que é a base e o alicerce de todas as ações. Então, conhecer é muito fácil. É muito fácil. Agora, a prática desse conhecimento é que é mais complicado, né? Isso é mais complicado. Se uma pessoa pegar aí um manual de trânsito, de como funciona o carro, ela pode conhecer muito bem o funcionamento de um carro, né? O funcionamento dos pedais todos, de tudo ali. Mas na hora da prática que vai ser o problema. Não é aquele conhecimento que ela tem disso que vai fazer dela uma pessoa boa no trânsito, né? Ela vai ter que praticar, colocar os conhecimentos ali, né? Compreender aqueles conhecimentos, colocar em prática e movimentar aquilo ali para que ela possa se desenvolver. Então, não basta conhecer. É preciso, sobretudo, compreender. Santo Agostinho falou isso, né? Então, não basta a gente conhecer. Por isso que nem todos a compreendem. Todos conhecem. Olha, todos nós. A gente pode não saber de cor e salteado os 10 mandamentos. Eu sempre lembro isso aqui, porque eu também não sei. Né? A gente não sabe. Pô, de repente, assim, se a gente parar, a gente até vai escrevendo, vai saindo. Mas, assim, de supetão, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? De repente, a gente não consegue ditar os 10. Né? E, no entanto, a prática desses 10 mandamentos é muito mais difícil do que lembrar dos 10 mandamentos. E às vezes uma pessoa simples, que nem tem muito esse interesse em saber os 10 mandamentos, pratica os 10 até mesmo sem conhecer. Não se importa com isso, porque está nele, está dentro dele esse sentimento de religiosidade, de bondade, de caridade, de solidariedade. E assim é uma pessoa que pratica até mesmo sem conhecer. Continuando a resposta, os espíritos falaram assim: os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Mesmo sabendo que as leis de Deus vão ferir interesses particulares, mesmo assim, alguns têm interesse. Muitos de nós fazemos assim coisas erradas até por falta do conhecimento e achando que está acertando. Mas quando a gente conhece e vê que está errando, a gente tem interesse em consertar. Então, como os espíritos falaram, os que melhor compreendem a lei de Deus são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Porque aquele que deseja pesquisá-la tem interesse numa reforma íntima. Quem não tem interesse em aprender para se modificar, nem vai pesquisar. Para que ele vai querer saber? Ele vai ainda se comprometer mais ainda. Porque é aquela história, pecar na ignorância, às vezes é melhor, né? Porque a gente ainda pode dizer que a gente não sabia. Agora, a partir do momento que a gente sabe, a gente já se compromete com esse saber. E eles continuam dizendo, ó, não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. O progresso é uma lei divina.
É uma lei divina que não vai ser derrogada, muito menos por nós. Então chega um momento que a gente não quer mais viver daquela forma. Na parábola do filho pródigo, está muito bem representado isso também. Aquele filho que se distanciou, que pediu a sua parte e foi embora, ele fez tudo o que ele queria. Ele usou e abusou do dinheiro que lhe cabia. Só que ele chegou a um ponto tal de dor e sofrimento e privação que ele não aguentou. Então ele sentiu necessidade de retornar à casa do pai. Somos nós. Então, por quê? Porque o progresso é uma lei divina. Nós não podemos derrogá-la. Então a gente vai vivendo do jeito que a gente quer, a gente fica estagnado, a gente não se preocupa, mas vai chegar um momento que nós vamos, por nós mesmos, nos interessarmos em aprender e em progredir. Porque a gente não aguenta. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, nesse poder de criar, de amar. É sempre um insatisfeito com as coisas, porque sempre acha que pode ter mais, que pode fazer melhor, e isso não é de todo ruim. Não é isso só quando começa a controlar a vida da gente que é problema, mas do contrário, quando está servindo a evolução e o aperfeiçoamento próprio, é muito bom, é excelente. Então todos nós vamos compreender a lei de Deus, porque vamos ter necessidade disso. Chega um ponto que a gente fala, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer, o que tenho que fazer para melhorar? Então se interessa em operar a própria evolução. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E a sua história envolve a descoberta dessas leis, né? Toda a história da ciência envolve a descoberta dessas leis físicas. A ciência está voltada para o universo, né? Agora pousou lá o jipinho lá em Marte para fazer pesquisas. Gastam bilhões e bilhões e bilhões de dólares para isso. Não é a troco de nada, é interesse realmente, é querer desvendar os mistérios do universo. Procurando explicar os movimentos dos astros, ou o fato de retornarem ao solo os objetos atirados ao alto, Isaac Newton, grande físico inglês do século XVII, escreveu o quê? Na teoria que ele pôde fazer, vendo apenas uma maçã cair do galho, que matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado das distâncias que as separam. Não importa muito isso aqui para a gente, importa que se a gente deixar um objeto, ele vai para o chão. Isso é o que a gente vê, o que a gente vivencia. Agora, quantos viram maçãs cair do pé? Elas sempre caíram. Todas as maçãs sempre despencaram do galho. Não só maçãs, quanto outras frutas. Ou as folhas, né, as flores, despencam e vai tudo para a terra. Mas ele se interessou. Então, todo aquele que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, vontade de pesquisar, vontade de descobrir, corre atrás e vai realmente ter sucesso nisso. Então, muitos viram, mas não se interessaram. Assim como Kardec, muitos viram mesa girar, muitos viram fenômenos espíritas, mas só Kardec foi até o fim. Só ele se interessou de verdade e não apenas se divertiu com aqueles saraus que mostravam na época. Enunciava, então, Isaac Newton, um dos princípios fundamentais da física, a lei da gravitação universal. Uma lei de Deus, uma lei que mantém os astros no mesmo lugar, que impede que eles caiam, que eles colidam uns com os outros. Então, o que faz com que nós estejamos aqui em pezinhos, embora a Terra seja redonda, e os nossos irmãos que estão lá no Japão não estejam de cabeça para baixo, também estão em pezinhos sobre a Terra. Isso é a lei da gravitação universal, que mostra essa beleza toda do universo e que explica muitos dos fenômenos que a gente, até a descoberta de Newton, não conseguimos explicar. A própria Terra, com seus sistemas ecológicos, geológicos, climáticos, hidrográficos, é um imenso organismo orientado por leis naturais que sustentam a vida. É tudo perfeito.
os animais obedecendo a cadeia alimentar para que uns não procriem mais do que o necessário. Tudo é importante, todos eles são fundamentais, todos os insetos são importantes. Por isso que às vezes a gente vê um movimento para salvar uma espécie que está em extinção, os ursos polares, por causa do degelo, vão desaparecer, né, baleias e outras coisas, mas as pessoas ficam assim, tanta criança passando fome, tanto problema no mundo, e as pessoas correndo atrás de salvar a baleia, correndo atrás de não sei o quê, porque isso é importante para a nossa terra. Quando uma espécie desaparece, ela causa distúrbio no sistema ecológico, porque ela era importante naquele ecossistema ali. Então, quando desaparece uma espécie, é um fenômeno trágico para o equilíbrio ecológico do planeta. Então, é importante que cada um continue exercendo a sua função. Abelhas, se abelhas desaparecerem, a gente corre risco de ficar aí com problemas de alimentação. As abelhas são extremamente importantes para fazer toda a dispersão de semente, como outros pássaros, como uma infinidade, né, de espécies da nossa fauna. Uma das mais estranhas condições do comportamento humano está em variadas correntes científicas e filosóficas que negam a existência do Criador, não obstante constatarem que a criação transcende a capacidade humana e que o acaso nada pode criar, né? As outras leis dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, que são as leis morais. Então, nosso corpo, né, essa junção do espírito, do perispírito e da matéria é um universo em miniatura. Nós temos leis físicas e leis morais. E todas as vezes que transgredimos essa lei, mesmo que a gente não as conheça por completo, a gente sofre, passa mal, né? Quando come mais do que devia, quando come o que não deveria comer. Às vezes a gente descobre passando mal, né? Descobre quando come, uma alergia que a gente tem, alguma coisa assim. Então, toda transgressão na parte física causa sofrimento. E esse sofrimento físico acaba repercutindo na parte espiritual, na parte moral. Então, nós somos um universo em miniatura. E é ali que a gente vê como respeitar tanto as leis físicas quanto as leis morais. E isso em larga escala, nós temos aí o universo inteiro. Cada vez mais os cientistas vão se compenetrando da imperiosa necessidade de respeitar a natureza, que sempre reagirá aos abusos do homem com males variados, resultantes do chamado desequilíbrio ecológico. Então a gente vê, nós já estamos passando por problemas seríssimos por desobediência à lei, por transgredir as leis do planeta. E estamos recebendo aí o resultado, né, das nossas ações. Tem lugar que as pessoas morrem pela seca, no mesmo período de tempo, em outro lugar, estão morrendo com a enchente, e assim vai. O nosso planeta está totalmente sobrecarregado pela nossa maldade, pela nossa imprudência, negligência, descaso, desprezo e tudo mais. É algo como negar Deus nisso tudo, né? Porque parece que as pessoas realmente se sentem assim engessadas com isso aí, não é? Nós viemos aqui, aprendemos sobre a doutrina, outros irmãos vão a outros templos, mas parece que Deus está tão distante, né? Parece que Ele está tão distante, e a gente fala tanto graças a Deus o dia inteiro. Mesmo assim, a gente vive afastado dele. Qualquer coisa a gente dá graças a Deus, como se Deus só existisse para nos dar graças, para nos fazer o bem, para nos premiar por alguma coisa. Mas a gente esquece da lei que Ele instituiu para que a gente possa viver bem. Então a gente pede tudo,
mas não quer fazer a parte que nos toca para que a gente possa alcançar essas graças, como se Deus tivesse obrigação de nos dar, não é? É como apreciar um relógio sem admitir a existência do relojoeiro. A gente fica assim na vida, né? Como a gente aprecia muito o relógio, mas não se importa com quem fez, né? Com a perícia, com o conhecimento, com o capricho daquele relojoeiro. A gente não quer nem saber. A gente está se beneficiando da obra que está ali funcionando direitinho, mas não quer nem saber quem foi que fez, né? Voltaire, grande filósofo francês do século XVIII, embora irreverente, Voltaire tinha horror à religião. Ele era antirreligioso, mas ele era deísta. Ele acreditava em Deus, tanto que ele disse, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Ele só não gostava das religiões. Houve uma época, inclusive, que ele, assim, foi a favor da religião estatal e não da religião teológica, né, que cobrava, que era dogmática, que impunha, isso é que ele detestava. Mas ele era deísta. Tem pessoas que, alguns estudiosos que dizem que não, mas ele sempre se declarou deísta, e a gente vai ver mais aqui atrás, aliás, mais na frente, uma observação muito interessante de Voltaire sobre alguma coisa que ele leu. Ele reconhecia que é impossível explicar o universo sem a presença de um ser supremo que o idealizou e sustenta. Essa sempre foi esse aí um lado da sabedoria importante, da sabedoria de Voltaire. Mas como ele era muito irreverente, ele não era muito levado em consideração nesse meio, né? Na 621, Kardec faz a pergunta que nós também faríamos, que é de extrema importância na questão do estudo das leis de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Ora, se todos os homens têm acesso a ela, se todos a conhecem, mas nem todos a compreendem, onde que ela está escrita? Porque nos livros religiosos, ela não pode estar, porque eles diferem, né, de temas, eles diferem de conteúdo. Dentro do próprio Evangelho, dentro da própria Bíblia, nós vemos opiniões diversas entre os evangelistas, dentro da própria Bíblia, né, do livro que se considera sagrado. Então, a gente sabe que ali, dentro dos livros, ela não poderia estar pelas opiniões diversas, né, pelos vários pontos de vista que nós encontramos em várias religiões. Vemos, lógico, pontos que se encontram, mas também pontos que se afastam. Então Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E eles, mais que depressa, em duas palavrinhas responderam, na consciência. Ora, quer lugar melhor para ela estar escrita? A consciência nossa está em nós. Ninguém pega, vai conosco, não morre, não vira pó, não se reintegra na atmosfera, no todo, né? A consciência é o que permanece após a morte. Encarnados, somos um universo em pequena escala, onde se manifestam leis físicas e morais atuando simultaneamente em nossa organização corporal e espiritual. O corpo possui regras que, quando não são respeitadas por nós, nos fazem sofrer. Então, o fato da lei de Deus estar escrita na consciência não nos deixa nenhuma abertura para não conhecê-la. Porque nem aquele que não sabe ler nem escrever fica sem conhecê-la, porque para ler a consciência não precisa saber ler nem escrever, né? Para ler o que está lá não precisa. Então nós somos parte desse universo e Deus inscreveu as suas leis no universo, onde todos têm acesso, todos podem senti-la, todos podem vivenciá-la. Paulo disse, o bem que quero não faço e o mal que não quero esse faço. Né? Então, por quê? Quando a gente se afasta da própria consciência e a gente conhece o que é para fazer, mas a gente não faz, então o bem que quero não faço. Que bem que quero não faço? O bem que está lendo lá na consciência.
não faz. E o mal que não quero, esse faço, porque nós ainda somos corruptíveis, né? Nós ainda somos pessoas que estamos cheios de inferioridade, necessitando de crescer. Em nossos relacionamentos, somos cobrados pela nossa consciência, somente por ela. Todas as vezes que não nos conduzimos de acordo com o que pensamos ser certo, a nossa consciência nos cobra. Olha só, de acordo com o que pensamos ser certo. Podemos fazer algo de errado, mas se nós não alcançamos ainda um nível superior para ler essa parte lá na nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus, a gente ainda não compreende. Então, esse despertar da consciência, esse desabrochar, não é? Essas páginas, essas letras que estão lá na consciência, elas vão cada vez mais se tornando melhor de serem lidas, mais visíveis, quando também a gente evolui e quer conhecer e quer saber. Assim, a lei de causa e efeito nos ensina, sem que precisemos recorrer às regras morais escritas nos livros. Imaginemos se nós tivéssemos que andar com os livros de leis morais debaixo do braço. Bom, eu vou tomar essa atitude. Peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui, isso não ia funcionar. Não é prático nem um pouco, né? Então Deus a inscreveu na consciência e todas as criaturas estão aptas a lê-las. Todas as pessoas têm acesso a elas. Aí nós vamos de novo ler Voltaire. Voltaire faz referência à obra História do Baixo Império, onde ele leu isso aqui, ó. Os cristãos tinham uma moral, já os pagãos não tinham nenhuma moral. Ele se incomodou terrivelmente com isso, até porque ele não gostava de religião, né? Aí ele fez um comentário. Senhor Lebeau, que era o escritor, né, da obra que ele estava lendo, o autor. Em que lugar foi aprender semelhante besteira? Que venha a ser então a moral de Sócrates, de Cícero e de tantos outros pensadores, né? Aí ele continua comentando, há somente uma moral, senhor Lebeau, assim como há somente uma geometria, que quem quer que se interesse por ela, irá compreender. Mas os agricultores, os operários, os artesãos, nunca frequentaram cursos de moral, tampouco leram Cícero ou Aristóteles, todavia, contanto que reflitam, são, sem o saberem, discípulos de Cícero. Né? Ele era um grande assim, defensor de Cícero e admirador de Cícero. Cícero escreveu uma das maiores obras, que é falando sobre teologia, que Voltaire considerou uma das maiores obras. E o nome, deixa eu ver, eu botei anotado em algum lugar aqui. De Natura Deorum, que discute teologia e foi considerado por Voltaire a mais importante de toda a antiguidade, né? Aí ele continua dizendo assim, o tintureiro indiano, o pastor tártaro e o marujo inglês conhecem o justo e o injusto. Não foi Confúcio que inventou um sistema de moral tal como se edifica um sistema de física. Foi no coração de todos os homens que encontrou a moral. Então, o que a gente lê na doutrina dos espíritos, né? Ele continua na observação, ó, a moral não reside na superstição, não reside nos cerimoniais, nada tem de comum com os dogmas. Nunca será demais repetir que todos os dogmas são diferentes, mas que a moral é a mesma em todos os homens que usam a razão. Ela se encontra no coração. Então, não precisamos de ser aí catedráticos, nem um Cícero, nem um Aristóteles, para sermos moralizados, né? Na 631, Kardec pergunta, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E eles respondem, sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Olha novamente a questão do querer, né? Do querer saber. Ele precisa crer em Deus e querer saber
isso aí, né? Essa diferença? Porque muitas vezes não convém. Porque quando ele fica sabendo a diferença entre o bem e o mal, ele começa a ter problemas com seus interesses, com suas conveniências. Então, muitas vezes, ele não quer saber. Aí eles continuam respondendo, Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Às vezes a gente sabe que não está certo, mas não quer dar a entender que sabe. Deixa isso para lá, depois eu leio isso lá na consciência. Por enquanto, não convém, né? Não convém. Na 632, Kardec pergunta, o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Aí eles têm sempre uma saída que corta as possibilidades da gente ficar tapando o sol com peneira, né? Eles dizem assim, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então, se o que a gente vai fazer, a gente não gostaria que fizessem conosco, é porque não está certo. Porque senão a gente não ia se importar. Né? Então, aí nós temos a medida do que é certo, do que é errado, nas atitudes que tomamos. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade e solidariedade, que é isso aí, né? Só fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Essa regra aí não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem. Quer dizer, eu não posso aplicar isso para mim. Eu posso aplicar isso para o outro, mas para mim mesma, o que fazer? Como saber o que é certo e o que é errado para que eu possa agir em mim mesma? Eles respondem. Não, aí ele continua perguntando, encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Eles respondem, quando comeis demais, aquele exemplo que eu já falei, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos, o mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então, nós encontramos as medidas em nós mesmos para que a gente possa agir com relação a nós. Então, quando a gente fala o que não deve, a gente sofre. Né? Quando a gente dorme demais, a gente sofre. Quando dorme de menos, a gente sofre. Toda transgressão. A nossa organização, ela funciona perfeitamente. Aquela pessoa mais equilibradinha, mais regrada, não tem problemas. Não tem problemas com as doenças. Por isso que a medicina tradicional chinesa não acredita na existência de doenças e sim na existência de doentes. Porque nem todas as pessoas adoecem com determinadas doenças. Isso está... é a imunidade que é boa, sim. Mas se nós estamos com um sistema imunológico bom, é porque nós estamos equilibrados. É porque o nosso emocional está bom, nós estamos regrados quanto à nossa alimentação, quanto ao nosso descanso, quanto à nossa ação. Então, qualquer transgressão causa problemas para nós. Assim como qualquer transgressão nossa, a lei divina, a lei universal, causa transtornos onde quer que estejamos. Se a gente for pensar, ainda mais nesse período aí, né, de eleição, fala-se muito em justiça, condena-se a corrupção, a exploração, a desonestidade, é só isso que a gente tem ouvido. E etc, e muitas outras coisas que nós não vamos rezar aqui. Mas muitos desses que clamam pela justiça, que condenam a corrupção, a exploração, a desonestidade, não condenam a ideia de levar vantagem em tudo. Já repararam que isso acontece? Não condenam. Fala muito do outro, mas não mais faz. Então, prega a justiça, condena a corrupção, a exploração, mas não condena a ideia de levar vantagem em tudo, de não devolverem o troco que recebem a mais. A ideia de que o outro pode estar certo e ele não.
de mentirem em suas transações, sejam elas quais forem, de se aproveitarem da ignorância de alguns, de usarem de sua influência, não obstante o prejuízo que vão causar a alguém. Então nós não conseguimos enxergar as atitudes que nós tomamos. A gente vê muito outro, né? Como aquela fila indiana, né? A gente pega uma mochila, bota dois lados, uma parte virada para frente e uma virada para trás. Na parte da frente a gente coloca todas as nossas virtudes. Na parte de trás a gente coloca os defeitos todos que a gente carrega. E vamos caminhando em fila indiana. O próximo, ou melhor, o que está mais próximo a nós, atrás, vai ver o quê? Os nossos defeitos. Porque nós só vemos as qualidades que estão ali na parte frontal da nossa mochila. Mas vemos os defeitos do outro que está nas costas dele. Então isso é mais ou menos o comportamento de uma sociedade inferior, de uma civilização incompleta como essa aí que a gente está vivendo. A gente vê muito o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. Não é? Condena, mas se de repente estivesse naquele poder todo lá, poderia estar fazendo igual ou pior. Porque vai a um supermercado com as crianças, dá lanche dentro do supermercado e joga a embalagem no lixo. Sai sem pagar a embalagem, ainda servindo de péssimo exemplo a criança que comeu e sabe que o pai não vai pagar, a mãe. Então a gente no dia a dia, a gente faz tantas coisinhas condenáveis, mas não acha que é errado. Toca o telefone, o pai diz para o filho, fala que eu não estou, tá? Quer dizer, a criança fica numa situação, o pai diz que não deve mentir e manda a criança falar que ele não está, a criança fica perdida. Então a gente tem muita mania de falar dos outros, mas não vê aquilo que faz, né, no seu dia a dia. Tudo isso é transgressão de lei moral, de lei divina, e quem transgride faz com conhecimento de causa, porque sabe que está errando, porque quando é vítima reclama. Aquele que não devolve o troco a mais, se ele receber um troco a menos, ele vai lá reclamar. Então ele sabe que ele está errado, mas ele não se importa, né? Ele não se importa, o outro tem muito, eu tenho pouco. Aí a gente retorna à questão da lei. Qual a utilidade da lei? Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias, que eles já sabem o que fazer. E quando são corruptos, as leis são inúteis. Precisa delas, ninguém segue mesmo, ninguém respeita. E assim passamos pela vida, muitas vezes anestesiados, diante do que sabemos, porque nós sabemos, mas a gente se anestesia, a gente se engessa diante disso tudo e nem quer pensar que sabe, é melhor nem pensar que sabe. E o que é muito pior, tomando atitudes indignas e imorais para defender a dignidade e a moralidade que prega. Ainda acontece isso. Toma atitudes indignas e imorais para defender uma dignidade e uma moralidade que está pregando. Isso é no dia a dia. Todos nós ninguém aqui está se excluindo disso, não. Tem um filme que eu vi há pouco tempo, que eu achei extremamente interessante. É o livro de Eli. Não sei se vocês aqui, se alguém aqui já assistiu. Escreve Eli. A pronúncia desse nome é Eli. O livro de Eli. É extremamente interessante. Eli é com Denzel Washington, que é um ator maravilhoso, né? Ele recebeu a incumbência de levar a um lugar seguro o único exemplar restante de um livro sagrado, e no caso que era a Bíblia. Ele recebeu essa incumbência de uma voz. A terra tinha passado por uma guerra, estava num pós-guerra, quase acabou com a terra, furou cada vez mais por causa das armas químicas e tudo, a camada de ozônio, as pessoas estavam ficando doentes, estavam ficando cegas,
Então, ele recebeu essa incumbência de levar, a voz indicou onde que ele achava o livro, e ele então tinha que levar aquele livro a um lugar seguro. E lá foi ele, né? Era o único exemplar confiado a ele para levar para o tal lugar. Todos os outros foram queimados. Ele o protegia como se fora a sua própria vida. Ele não deixava ninguém botar a mão, ele protegia aquilo. E quando a voz indicou onde estava o livro, a voz disse que ele seria muito protegido nessa incumbência que ele estava recebendo. Mas teve um momento que ele teve que se separar do livro, porque, como a gente ainda vê acontecer o domínio das massas pela palavra sagrada, daquelas pessoas que são imorais, né, e enganam e atrapalham a vida dos outros, né, com uma palavra boa, com uma palavra sagrada nos lábios, né, mas cuja intenção é só explorar. Por causa de uma situação assim, ele acabou tendo que se separar do livro para salvar uma moça que estava caminhando junto com ele. E assim ele entregou o livro. Aí ela diz assim para ele: do jeito que você protegia esse livro, eu nunca pensei que você fosse se separar dele. Aí ele responde assim para ela: fiz o que tinha que fazer. Os 30 anos que ficou comigo, havia 30 anos que ele estava caminhando, protegendo aquele livro para levar para onde ele tinha que levar. Os 30 anos que ficou comigo, e eu lendo todos os dias, preocupei-me tanto em mantê-lo seguro, que me esqueci de viver o que aprendi com ele. Faça pelos outros mais do que faz por si mesmo. Eu não preciso mais dele. E aí a gente vai ao encontro do que a gente está aprendendo aqui no Livro dos Espíritos. Não está no livro, está em nós. Está na nossa consciência, está no nosso coração, como diz Voltaire sobre a questão da moralidade. A palavra escrita se perde no tempo e na interpretação das pessoas que a fazem de acordo com seu ponto de vista e com suas conveniências. Não é? O que foi o luteranismo? Uma dissidência do cristianismo, do catolicismo, que se separou por discordância de opinião. Não é? Então, a palavra escrita, ela pode gerar separação, não é? Ela pode gerar uma série de coisas de acordo com o ponto de vista da pessoa e da filosofia. Mas, infelizmente, ainda precisamos dela, da palavra escrita, né? Ainda precisamos dela para que possamos despertar e ler a verdadeira lei de Deus que está escrita em nossa consciência. E isso está também em O Livro dos Espíritos, na 621A, que na 621 está onde está escrita a lei de Deus, na consciência. E na 621A, Kardec pergunta: desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de lhe a revelarem? E eles respondem: ele a havia esquecido e desprezado, Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então nós ainda temos necessidade disso, mas a lei está em nós. E nós vamos ler aqui um fragmento do Evangelho dos Essênios da Paz. Jesus falava, esse evangelho foi encontrado, foram uns manuscritos encontrados, enterrados na areia do Nilo, mas um evangelho interessante e que contém coisas muito dentro da lógica de Jesus, né? Jesus pregava para algumas pessoas, né? Falava a um grupo de enfermos e paralíticos que o questionavam. Eles perguntaram: mestre, quais são essas leis da vida que tanto nos ensina? Quais são essas leis que tanto fala? Fica conosco um pouco mais e ensina-nos. Queremos escutar seus ensinamentos para que possamos nos curar e nos tornarmos retos. E o próprio Jesus sentou-se no meio deles e disse: em verdade vos digo
que ninguém pode ser feliz exceto quem cumpre a lei do Pai. E os demais lhe responderam: todos cumprimos a lei de Moisés, nosso legislador, tal como estão escritas nas Sagradas Escrituras. E Jesus respondeu: não busqueis a lei em vossas escrituras, porque a lei é a vida, enquanto o escrito está morto. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, senão através da palavra viva. A lei é a palavra viva de Deus vivo, dada aos profetas vivos para os homens vivos. Vivos no sentido de homens despertos e com vontade de aprender, né? E onde quer que haja vida, está escrita a lei de Deus. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, na montanha, nos pássaros do céu, nos peixes do mar. Porém, buscai principalmente em vós mesmos. Pois em verdade vos digo que todas as coisas vivas encontram-se mais perto de Deus que a Escritura, que está desprovida de vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinassem ao homem, por meio da palavra sempre viva, as leis do Deus verdadeiro. Deus não escreveu as leis nas páginas dos livros, senão em vosso coração e em vosso espírito. Encontram-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos e em cada pequena parte de vosso corpo. Estão presentes no ar, na água, na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundidades e nas alturas. Todos vos falam para que entendais a língua e a vontade de Deus vivo. Porém, vós cerrai vossos olhos para não ver, e tapai vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é a obra do homem, porém a vida e todas as suas hostes são obra do nosso Deus. Por que não escutai as palavras que estão escritas em suas obras? E por que estudais as Escrituras mortas, que são a obra das mãos do homem? Aí a gente vai vendo que isso tudo vai, é lógico, Jesus diria isso. E isso vai ao encontro do que aprendemos na doutrina espírita. Na 626, Kardec pergunta: as leis naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? E eles respondem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? É o que nós lemos ali no Evangelho dos Essênios, né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles preparam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Então não tem por onde escapar, né? Não tem por onde a gente sair. Nesse filme, eu não vou contar, porque quem quiser ver vai assistir. Elá ilustrou muito bem isso, quando ele disse que ele não precisava mais do livro. Estava nele, estava no seu ser, no seu coração, na sua consciência, no seu entendimento. E mais para o fim do livro, há uma passagem muito bonita no livro, no filme, que ele mostra isso, né? Que a lei está nele. Que o livro, que a palavra, que a lei de Deus está nele, né? Então é muito interessante essa. Não é um filme bonito, é escuro, porque a terra pós-guerra não é bonito, mas tem mensagens maravilhosas, como essa, por exemplo, de que a lei de Deus está em nós, na nossa carne, no nosso sangue, na nossa consciência. E delas nós não vamos poder escapar, a gente só pode atrasar. Aquele que realmente se interessa em praticar, em se nortear, em se orientar com a lei divina, é um valor social. É a única coisa capaz de salvar a humanidade, de salvar
a terra, de salvar todos, né? De impedir que a gente passe por dores e sofrimentos nesse vale de lágrimas, a ranger de dentes, como a gente às vezes lê, né? Então, só para a gente encerrar, uma pesquisa extremamente interessante, investigações demonstram que a diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade. Isto pode ser demonstrado por países como Índia e Egito, que têm mais de 2.000 anos e ainda são paupérrimos. Por outro lado, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que há apenas 150 anos não se ouvia falar muito, hoje são países desenvolvidos e ricos. A diferença entre países pobres e ricos tampouco está nos recursos naturais disponíveis. O Japão possui um território limitado, 80% é montanha, e ele é uma ilha, né? Inadequado para a agricultura e a criação de gado, mas é a segunda economia mundial. Este país é como uma imensa fábrica flutuante, importando matéria-prima de todo o mundo e exportando produtos manufaturados. Outro exemplo é a Suíça, que não produz cacau, mas tem o melhor chocolate do mundo. Em seu pequeno território, cria animais e cultiva o solo durante apenas 4 meses no ano. Não obstante, faz o melhor queijo do mundo, os melhores laticínios do mundo são suíços. Executivos de países ricos que se relacionam com países pobres evidenciam que não existe diferença intelectual realmente significativa. A etnia, a cor da pele, tampouco são importantes. Imigrantes qualificados como preguiçosos em seus países de origem são a força produtiva de países europeus ricos. Onde está, então, a diferença? A diferença é a atitude das pessoas, moldada no decorrer dos anos pela educação e pela cultura. Quer dizer, uma pessoa educada, ela não tem outra saída a não ser obedecer à lei de Deus. Ao analisar a conduta das pessoas dos países ricos desenvolvidos, constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios da vida. Olha lá. Ética como princípio básico. Integridade, responsabilidade, respeito às leis, respeito pelos direitos dos demais cidadãos, amor pelo trabalho, esforço para economizar e investir, desejo de superar, pontualidade. Isso é a lei, isso é obediência à lei. Então, a lei de Deus é fundamental para que a gente cresça, tenha um país feliz, pessoas felizes, realizadas, né, valores sociais. Então, não tem por onde escapar. A gente precisa trilhar o caminho da obediência. Parar de ficar culpando o mundo pelas nossas desgraças e verificar onde estamos falhando, onde estamos desobedecendo, em que momento paramos, né, de obedecer à lei divina, para que a gente possa se tornar um verdadeiro valor social e encontrar a felicidade tão procurada por nós nos lugares errados. Muita paz para todos.